Então, olha, o encaixe simultâneo nesse caso. Repare que a gente, na época, não tinha o vibrador, então a gente dava as batidinhas na mão. Olha como está extravasando a resina. E vamos, então, fotopolimerizar pelo menos 30 segundos por vestibular com um bom foto. Olha, aqui, gente, é real, tá, gente? Ó, feito ao vivo. A remoção do índex transparente, ó. Deixa eu colocar, ó. Remoção do índex transparente. E vocês vão perceber, ó, que esses excessos de resina, apesar de parecer muito, e na verdade a gente coloca até menos resina, né, composta, ele não está grudado na gengiva. A gengiva não recebe adesivo. Então você vai, ó, destacando e depois recortando os excessos com uma excelente lâmina de bisturi, lâmina 12. A marca que a gente indica é a Swan Morton. Tá? Então, com 5 minutos, eu já percebo assim, a escultura me ajuda muito. A escultura está bem realizada. Eu tenho ali quase que a separação da própria escultura, né? Que me permite, então, depois seccionar usando as tiras serrilhadas. A broca de acabamento tarja amarela, né? Que vem num kit que nós sugerimos. Nós montamos um kit só para essa técnica chamada kit da J, né? É um kit feito pela marca J, para RTC, facetas em resina direta. RTC, tá com o meu nome, então é fácil de achar, na J. Você não quer remover a escultura, você só quer tirar os excessos cervicais, né? E com isso, você, olha, os excessos cervicais, você usa blocos de acabamento tarja vermelha ou amarela, tá? Nas interproximadas, você vai só reforçando a divisão natural, ok? E nós já, então, vamos entrando com a fase de polimento e acabamento. Essas borrachinhas são da DIF, da Ultradente, amarela, depois a branca, tá? Lembrando que antes das borrachinhas nós fizemos uma nova polimerização, uma conversão dessa resina bem forte, bem intensa, para que você melhore todas as propriedades, né, dessa resina. E aí sim, finalizando com as pastas de polimento e acabamento, pasta diamantada, novamente da Ultradente, tá certo? Novamente da Ultradente, de 1,5 micra, tá? A broca para fazer, Débora, esse ducto de escape, são brocas bem fininhas, tá? Do tipo 2200, né? Talvez um pouquinho mais grossa para que você faça o furinho e depois vai alargando com ela. Existe uma broca no kit que eu falei agora, da J, específica para isso, tá? Mas basicamente qualquer broca fininha, né? De granulação normal e em bastante irrigação funciona para a técnica, tá? Reparem que os dentes estão com contatos proximais adequados, tá? Todas elas passam um fio dental, todas elas têm o contato proximal. E a gente realizou numa técnica chamada simultânea que vai um pouco mais rápido. Mas não é o ideal para quem está começando. É melhor fazer a intercalada, tá? Repare que nós temos uma cor bastante bacana entre o superior e o inferior. Não ficou aquele branco, né, artificial, Mentex. E a gente tem, então, uma possibilidade de harmonizar tanto cerâmica como resina, né? Diminuindo, na verdade, para o paciente um custo bastante importante, tá certo? E esse vídeo vem, então, com várias informações para vocês, né? Os premolares a gente muitas vezes inclui, Marcos Vinícius, tá? Somente quando são os superiores, a gente normalmente inclui até o segundo premolar, tá? No caso que eu vou fazer ao vivo amanhã, tá? Serve para o pessoal que está assistindo. No caso que nós vamos fazer ao vivo amanhã, nós vamos fazer de canino a canino, mas no dia seguinte eu vou complementar os premolares. Por que eu não vou fazer ao mesmo tempo? Para não ficar muito extenso, né? Então, fazer de canino a canino fica muito repetitivo, muitas etapas iguais. Então, vou fazer de canino a canino, que já vai ter uma ideia bastante legal do processo, mas normalmente a gente faz de premolar a premolar, tá certo? A J é excelente, excelente. Vamos lá, questões muito importantes, muito comuns do nosso dia a dia. Peraí, deixa eu botar aqui. A resina termoaquecida sofre alterações? Essa é uma pergunta muito comum, né? A segunda eu já respondi, tá? A resina injetável, ela é mais transitória, né? Não é tão permanente. E a pergunta que alguém já me fez lá ali atrás, eu vou mostrar esse estudo sistemático, uma revisão sistemática, ó. Uma revisão sistemática, deixa eu mudar aqui, perdão. A revisão sistemática, entre outros autores, né? O Ronaldo Irata, Larissa Lopes, onde num estudo de 70
em 4 artigos bem selecionados, tá? Então, quais são as conclusões para o pré-aquecimento da resina composta, até uma temperatura superior, né? O aquecimento da resina composta, ela deixa ela mais viscosa, né? Deixa mais fluida, e por conta do aquecimento, você tem um melhor, aumenta o grau de conversão da resina. Isso é tudo que a gente quer, aumentar o grau de conversão da resina, tá? Então, o calor, a gente sabe, é um reativo que aumenta o grau de conversão das reações, né? Então, assim, aquecer a resina é interessantíssimo para aumentar o grau de conversão da resina, ela fica, por conta disso, com todas as propriedades melhoradas, além de diminuir a contração de polimerização e eleva a força de adesão. Ela é totalmente favorável, né? E, nesse caso, termocompactar, você vai ter o quê? Melhora das propriedades físicas e mecânicas. Isso aqui é a conclusão desse artigo. Vocês podem procurar depois na internet, né? Então, a revisão sistemática de 74 artigos, essa é a conclusão que o artigo está aqui em inglês, tá? Que eu basicamente traduzi em português. O pré-aquecimento das resinas compostas melhoram as propriedades físicas e mecânicas, ok? Então, é bem adequado você fazer o aquecimento da resina. Um outro artigo bem interessante, né? Que também é uma revisão sistemática e meta-análise. Não houve diferença entre longevidade clínica entre as resinas feitas direta na boca e as indiretas, né? Então, você pode falar assim, não, mas eu vou fazer indireto, vai durar mais. Essa é uma conclusão da EUCV, do Journal of Dentistry, né? De uma revisão sistemática, que não houve diferença entre a longevidade das resinas feitas direto na boca e de forma indireta. Ok, gente? Bem importante. Não é um artigo isolado, gente. É uma revisão sistemática. Ok? Isso aqui dá para fazer casos pontuais? Dá para fazer casos pontuais? Sim, dá para fazer casos pontuais. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Né? Olha, um caso onde eu tenho incisivos laterais proporcionalmente muito pequenos, quase que conóides em relação aos centrais. O premolar um pouquinho escondido aqui. É um caso bem legal para você iniciar a técnica, né? Onde você, então, nesse caso, faz o estreitamento, no caso aqui, de laterais e premolar, ok? Também para variar uma paciente dentista, né? Então, é um aumento sutil, porém bastante significativo em termos de harmonização do formato, do contexto do rosto, né? Olha, então a técnica da moldura em silicone convencional e depois a injeção da silicone transparente. Novamente, a gente está vendo, olha, a mesma técnica injetada e colocando a fita transparente logo na sequência, tá certo? Ó. Remoção da fita transparente, você vê que o grau de transparência está legal e, mais importante, você vê que a luz vai passar bem. Se tiverem microbolinhas, elas são internas, né? Quem perguntou, ó, essa broquinha da Jota que a gente utiliza, tá no meu kit, ela não é totalmente bicudinha, tem um pouquinho de arredondamento, que é interessante, granulação normal, e você vai, então, fazer os furinhos através de vestibular para lingual com bastante água, de uma forma intermitente, para não rasgar, não aquecer demais, tá certo? E a posição dela é a mais ou menos 2 milímetros do término cervical, tá certo? Ó. Nesse caso, a gente fez 2 furinhos, mas a gente estava testando, né? Então, esse furinho de cima é o suficiente. Perto da cervical, a 2 milímetros é o suficiente. Não precisa fazer mais do que um furinho. Então, colocamos na água, 60 graus, a mais de 1 minuto, tá certo? Esse aqui e aqui no caso clínico, onde a gente colocou o Teflon em volta dos dentes, condicionamento adesivo, lava, seca, bota o adesivo, tá? Vocês não muda, obviamente, nada do que vocês conhecem de condicionamento, ok? Condicionamento adesivo, remove o excesso, e aí você vai polimerizar o adesivo, e aqui nós estamos, então, olha, o vídeo colocando a silicone, ó, na posição, ok? Ó, encaixa bem. Esse é o Vibrata, né, da Hoff, compra na internet também, olha, vibrando com a resina em posição. Olha como está escoando a resina aí pelos furinhos, ok? E aí você polimeriza através do índex transparente. No caso, nos 2 laterais e no premolar, né? Então, você vai remover, vai quebrar aquele stickzinho, ó. E aí a gente vai olhar de perto como é que tá, ó. Olhando de perto.
Olha aqui, tem excesso? Tem excesso sim, ó. Cervical, né? Tem excesso aqui, ó, gengival, tem excesso proximal. Claro que tem excesso. Quanto mais corretinho a resina, menos excesso você vai ter, mas às vezes até tem bastante excesso. Mas o que você vai fazer, basicamente, é não esculpir. Eu vou, basicamente, tirar esses excessos aqui, esses excessos proximais e cervicais, tá certo? Como é que eu vou tirar? Bom, a gente pode usar broca de acabamento? Pode, mas esse excesso aqui, principalmente na proximal, é bem fácil você remover com a lâmina 12. Tem que treinar? Tem que treinar. É fácil? É fácil desde que você treine. Cortar um sashimi é fácil? É fácil desde que você treine. Fazer um sushi é fácil? Parece bem fácil, fazer uma bolinha de arroz e botar um sushi em cima. Mas tem que treinar? Tem. Quanto mais você treinar, você fica melhor. É mais rápido que a técnica convencional? Absurdamente mais fácil, isso não tem dúvida. Tá certo? Então, a remoção inicial com a lâmina 12, tá certo? Com muito cuidado, essa é a marca que a gente gosta de indicar, tá? Lâmina sempre voltada para o dente, nunca para a gengiva, não façam gengivectomia, por favor, tá certo? Aqui a gente consegue ver bem a textura, né? Olha a textura do encerramento aqui. Aqui removendo os excessos. Posso fazer direto com a broca? Pode. Cuidado para você não estragar a escultura, tá? Então, broca de taxa vermelha e amarela do kit da Jota, tá certo? E aqui a gente usou também as pastas diamantadas da Ultradente, ó, de 1 micra e de meia micra, tá certo? E usamos o polidor, a gente prefere até a roda de feltro, tá, gente? Essa aí, ó. Essa roda de feltro a gente prefere para a gente não perder, a textura. Isso aqui não foi feito na mão, não. Não foi feito na boca, foi feito no enceramento, tá certo? Então, toda essa textura aqui foi dada no enceramento, emprestada do laboratório, né? Tá? Então, com o polimento e acabamento, às vezes você perde um pouquinho da textura, mas o ideal é que você não perca. E a gente tem uma cópia, eu disse, bem próxima do que você testou no ensinamento, tá certo? Então, dá para fazer casos menores? Dá para fazer casos menores, tá? Então, tá aí, mostrando um caso menor.